Deixa eu Geraldina, idade. 48 anos. Desde os 9 anos de idade. Eu vim pra cá em 1960. Em 69. 69. Quase 40 anos, né? 39 anos. Você lembra como era o bairro? Lembro. Só existia a rua principal, algumas ruas só assim, que dividiam, uma que ia para o Morro Doce e outra que subia para cá. No caminho tinha, já morava o dono do Mercadinho 25, a família dele, do lado de cá o Fuzilo. Mais pra cima um pouquinho, onde é a rua Iguatemi hoje, tinha um casarão bem grande, mas ali não morava ninguém. E pra cá o resto era tudo mato. Aqui nesse bloquinho aqui em frente, onde é o projeto Arco-Íris hoje, tinha por volta de umas 50 famílias. E no Morro Doce também tinha assim poucas famílias na época. O restante era tudo mato. E acesso à escola, condução? A condução a gente ia a pé até a pista, né, até em Anguera, não tinha, e naquela época também poucas pessoas tinham carro. Escola, antigamente existia a escola, o grupo escolar Sítio Itaberaba, que ficava em frente ao Sulina, ao cemitério lá da Sulina, e que a gente ia a pé. Dava mais ou menos 1,5 km a pé para ir, 1,5 km para voltar. O telefone é mais ou menos Mas não tinha rua escolar? Não tinha nada. A gente ia a pé e voltava a pé. Sol, chuva, frio, de qualquer jeito a gente ia a pé. As ruas eram asfaltadas? Não. As poucas ruas que existiam eram de terra. Nenhuma asfaltada. A senhora se lembra em que ano aquelas ruas daqui foram asfaltadas? As ruas aqui começaram a ser asfaltadas mais ou menos por volta de 1980, quando o Jardim Santa Fé começou, quando eles começaram a fazer o loteamento Santa Fé. Né? Aí que começaram a asfaltar as ruas, mas antes disso não. Uva, papai, bola. E a associação Gás Maria, 45. A associação Amigos do Parque em Anguera, que era peixe lá de cá, começou mais ou menos por volta de 1971 para 73. Eu me recordo que no final de 1972 para 73, o meu pai, que fazia parte da associação Amigos do Bairro, ele marcou uma audiência com o Paulo Salinaluco, mais ou menos, isso, com o Maluco. E ele ficou o dia inteiro esperando ser atendido no gabinete por causa da escola, para a gente conseguir uma escola aqui. Aí, em maio de 1973, eles construíram a EMEI, a Escola Municipal Paz em Anguera. Depois ela passou, no ano seguinte, em 74, ela passou a ser Paulo Prado, que era assim, só tinha de alvenaria, só tinha a cozinha e o banheiro. O resto era tudo de madeira. As classes, a secretaria, a diretoria, era tudo galpão de madeira. Isso em 73, começou a funcionar em maio de 73. Em junho de 1988 é que foi construído a Paulo Prado, que é hoje, e que a gente, naquela época eu já estava trabalhando lá, e naquela época a gente fez a mudança em 88 para lá. Depois, agora há pouco tempo, tem uns 4 ou 5 anos, que passou a ser um projeto, que ali já foi a EMEI, aí eles construíram a EMEI do lado, né? Aí eu não lembro a data mesmo. Mas aí esse galpão virou EMEI, daí eles construíram a EMEI, aí ficou para projetos sociais. Tanto é que hoje está instalado nesse galpão o projeto Arco-Íris. Mas foi bem assim.
Tinha muitos sítios de japoneses aqui, com plantações naquela época, em 1979, né? E o restante era mato puro. Só mato, mais nada. Nossa. Muito bom. Aí pra desmatar essa parte, pra fazer a construção das casas, vocês comunicaram à prefeitura, pediram, conforme vão vindo? Não foi assim não. Na verdade, essa região era de mato, mas era de mato mais ou menos, quer dizer, não tinha muita árvore, não era mata fechada. Já era um mato que o pessoal já mexia. As matas fechadas, algumas foram conservadas, né? O que era mata natural mesmo, né? Naquela época, as construções das casas não foi pedido nada para governo, para poder desmatar. Uma que nem existia, essas leis antigamente. Né? E outra, que essa região pertencia a fazendas de japoneses, tudo, e eles venderam e já foram desmatando. Aí daqui que só sobrou de japonês foi os donos do mercado de ensino? Não, existem, esses são os mais antigos. O Américo e o Paulo, a família deles, que são donos do 25, o Cosilo, que é do lado de cá, do Riozinho, né? Aqui embaixo nós temos a dona Tioco, que foi diretora lá do Guzmão. Tem também uns outros japoneses mais profundos, mas aí eu não sei o nome deles. Esse riozinho que a senhora acabou de comentar, ele era como é hoje? Não, porque naquela época, eu e meu irmão, a gente tomava banho dentro daquele riozinho. Tinha peixe, tinha tudo. Hoje não tem condições. Nossa. Hoje não tem condições mesmo. Conforme foi passando os anos, ele foi piorando bastante. Não tem, está muito poluído, não tem condições. E na sua visão hoje do bairro, ele se encontra melhor do que era antes e o que se você me perguntar se ele está melhor do que era antes, eu vou dizer que não, que o melhor era naquela época. Por quê? Porque não tinha nada, não tinha ladrão, não tinha nada, você dormia com as portas abertas, sem cerca, sem nada, e a gente vivia numa boa. Hoje a gente tem farmácia, a gente tem um comércio maior, tem tudo, o bairro cresceu, né, ruas asfaltadas, condução, ônibus, que a gente não tinha ônibus naquela época, hoje a gente tem ônibus dentro do bairro. Compensação, hoje você tem que dormir com tudo trancado. Né? Entendeu? O que mais? A senhora quer falar mais alguma coisa? Não se esquecendo que a gente tem aqui no bairro uma estrada velha que leva até Pirapora. Ainda tem? Ainda tem. Eu só não sei se ela funciona, mas ainda tem. Uma estrada que leva até Pirapora.